eu sou a Carolina Barreto e esse é o espaço dedicado à pecuária feita por mulheres, direto dos encontros da Scott Consultoria. Eu vou falar agora com a Paola Jurka, uma das palestrantes mais comentadas dessa edição, e nós vamos falar sobre avaliação de propriedades. Quando a gente traz o tema de sucessão familiar, a gente sempre pensa no crescimento do negócio, na prosperidade do negócio, mas algumas vezes a sucessão também leva à partilha. E é importante a gente entender como isso funciona dentro da lei e dentro do coração das pessoas para que as brigas sejam mínimas possíveis, né, Paola? Bem-vinda. Exatamente, obrigada. Agradeço pela oportunidade e por poder falar desse tema. Pois é, que é delicado, importante. é importante e é muito delicado. É. Como a gente introduz esse tema, né? A gente tem a versão de briga familiar, a sucessão é uma coisa que vem acontecendo cada vez mais no Brasil, né? O negócio está ficando cada vez mais apertado, a gente sabe que quem não se profissionaliza tende a sair do negócio, a gente sabe que a oscilação de mercado é uma das coisas que mais tira o sono do produtor rural, mas a gente precisa estar preparado para esse momento, né? O que de fato é uma avaliação de propriedade rural e como esse tema pode ajudar muitas famílias na hora de uma partilha ou numa divisão, mesmo amigável? Olha, a avaliação em si, eu falo que ela ajuda você a tomar decisões estratégicas. Então, você tendo uma avaliação, você pode utilizar aquilo lá para diversas finalidades. E até mesmo se antever nessas questões, porque assim, a gente não sabe no processo de sucessão, que a gente está falando aqui, como que vai ser. De repente, o patriarca ou a matriarca daquela família morre de um dia para o outro. E você se vê com tudo aquilo. Não sabe nem quanto vale. Não sabe quanto vale. Então, eu sempre falo que é muito importante você saber quanto vale o seu patrimônio. Porque você consegue tomar decisões estratégicas a partir daquilo, né? Inclusive, na forma da dinâmica interna dos imóveis, né? Uma coisa que eu acho importante, quem que pode fazer essa avaliação? Tem um regulamento, né? A gente às vezes acha, fala com o vizinho, fala fulano vendeu por tanto, Beltrano comprou por tanto. Isso são valores aproximados, mas ter o valor estimado de uma propriedade é uma técnica, é um processo, certo? Exatamente. Pelo sistema CREA, CONFEA, tá? Quem pode avaliar imóvel rural é o engenheiro agrônomo ou o engenheiro florestal, tá? No caso, principalmente dessas grandes propriedades que têm especificamente eucalipto, seringueira, né? Então, são esses dois profissionais. O que a gente vê com muita frequência no mercado, e eu sempre falo para ter muito cuidado, são laudos de pessoas não especializadas e não preparadas. Então, a gente encontra laudos de corretores, laudos de engenheiro elétrico avaliando imóvel rural, laudo de engenheiro civil avaliando imóvel rural. Então, assim, você entende, pela leitura daquele trabalho, que existe uma falta de conhecimento técnico muito grande e a não aplicabilidade do método correto. Isso pode gerar prejuízo para aquela família. Muito prejuízo. E essa é uma das grandes preocupações que eu e outros colegas têm nessa área, porque esse trabalho nosso de avaliação, ele é utilizado para diversas finalidades. Sim. E finalidades estratégicas e para tomadas de decisão. Então, nós não estamos falando de R$10, R$15. Nós estamos falando de patrimônios aí de 200 milhões, 500 milhões, né? Sim. Então, é você brincar com o dinheiro do outro. Eu ouvi ela falando uma coisa que eu gostei muito, é um quebra-cabeça de adulto, né? É um quebra-cabeça porque a gente precisa achar a solução, mas não dá para errar nesse tipo de coisa, né? Porque os valores são altos e isso pode gerar até passivos para essa família de alguma forma, né? Agora, Paula, conta uma coisa, como que a gente avalia o valor da terra? Tem a terra por si só, o solo, e tem o que está em cima dela, correto? Sim. Como que, dá para você explicar um pouquinho mais para a turma entender? Dá. Como que... Eu costumo avaliar, principalmente no meu caso, que trabalho muito com partilha, tá? Avaliar os componentes em separado, tá? Então, eu tiro tudo que está em cima do solo e individualizo os preços, tá? Então, a gente tem a avaliação das benfeitorias reprodutivas, que são lavouras, florestas de eucalipto, seringueira. Eu avalio em separado as construções e instalações e avalio em separado a terra. Pastagem entra nesse primeiro bloco também? Das reprodutivas, benfeitorias reprodutivas, exato.
e avaliem separado a terra. Em alguns casos, dependendo da finalidade, tem a avaliação de máquinas e implementos e a avaliação do rebanho, contagem de semovente e tudo mais, né? Que também tá tudo isso está descrito na norma 14.653 da ABNT, né? Então, você fazendo dessa forma, você consegue individualizar e no momento que você começa a separar as glebas para ver como que vai ficar cada quinhão, você consegue ir somando esses componentes, porque você tá com tudo picadinho ali. Para chegar num valor aproximado ou tem que ser um valor exato? Olha, sempre tem aquele irmão que quer mais, que quer menos. Sempre tem uma briguinha. Irmão ou irmã. Exato. Ou alguém que acha que você entende que você tá tentando né, priorizar alguém ou dar um pouquinho mais de vantagem para um. A gente foge disso, a gente tem que ser imparcial. Por mais que, como eu comentei já com você em outro momento, eu sou filha de produtor rural, minha família já passou por esse processo, então assim, eu entendo os ânimos exaltados, eu entendo que às vezes a pessoa que não está tão ligada naquele empreendimento não tenha o entendimento do todo, né? E a gente tem que ter essa visão, porque muitas vezes, como os ânimos às vezes já estão muito exaltados, as relações já estão muito estremecidas, às vezes a gente tem que atuar de uma forma assim, apaziguadora, tentando até entrar com uma certa psicologia naquilo. Total, porque eu não sei, do pouco que eu acompanho de algumas famílias, e até por processo pessoal também, a gente vê assim, nós não estamos brigando pelo trator, ou pela área que é mais perto da cidade, que talvez possa valer mais, ou algo assim. A gente está brigando por mágoas afetivas. Exatamente. Né? E assim, a psicologia, e acho que muito, eu vejo também que a gente tem que se colocar no lugar do outro no sentido de ter empatia com aquela dor. Exato. Né? Porque o que eu percebo, e aí eu queria até que você comentasse um pouco, filhos de mesmo pai e de mesma mãe, não têm o mesmo pai e a mesma mãe. Não. Né? A gente tem um sentimento com pai e com mãe diferente do nosso irmão e da nossa irmã, né? E isso gera muito conflito na hora de uma possível divisão. Isso gera muito conflito e isso cega a pessoa, as pessoas envolvidas naquilo que está acontecendo, né? Todo esse sentimento faz com que elas não vejam com clareza a situação. Então tem momentos que às vezes a gente tem que falar, olha, vocês querem fazer a partilha. Isso vai sair de uma forma boa ou uma forma ruim. Né? Vocês querem que isso evolua para um processo judicial que é muito mais desgastante, que demora muito mais tempo. E acontece com frequência? Ou... Acontece, é uma judiação. Não precisa chegar nisso. Não precisa, sabe? Se todo mundo conseguir ceder um pouquinho, porque eu sei que é difícil você deixar uma mágoa de lado, né? Mas você tem que pensar que ali é um patrimônio e você quer o seu pedaço. Então vamos pensar de forma racional. Vamos tentar pensar de forma racional, né? Então eu já tive clientes que começaram de forma estremecida e no final do processo, do trabalho inteiro, eles já estavam todos juntos de novo, entenderam a importância daquilo, conseguiram fazer uma partilha amigável, onde todos chegaram num acordo. Ai, coisa boa! Isso é maravilhoso, né? E eu tenho também aquele outro lado de clientes que passa aí 6, 7 anos e me liga de novo. Paola, vai ter que refazer, porque não teve acordo e agora a gente está na justiça. É triste. É triste. É muito triste isso. Porque aí você vê que não tem mais saída, inclusive o retorno do relacionamento entre eles, entre os irmãos. Né? Tá aí a importância da gente falar disso. Eu acho que a gente espera que isso nunca aconteça, que as brigas sejam evitadas e que o bom senso prevaleça, mas sabendo quando a gente fala de herança, quando a gente fala de dinheiro e quando a gente fala de afetividade, né, entre família, às vezes a emoção salta. Então, se você não tem familiaridade com esse assunto, procura um engenheiro agrônomo ou um engenheiro florestal, estude o valor da sua propriedade. Se possível, eu sei que a análise tem um período de validade, né? Faça uma análise para conhecer o processo. Eu tive essa experiência e te falo que me clareou
horrores, assim, e foi de uma propriedade pequena, não foi de uma propriedade grande, apaziguou o nervo de todo mundo, se é hora de vender, se não é hora de vender, né? E a gente sempre aprende nesses processos. Muito. Dependendo do tamanho da área, pode ser uma avaliação um pouco cara ou não, mas eu acho importante saber, é aquilo, que a gente não tem como medir, a gente não tem como avaliar, né? E o valor da nossa propriedade é tão importante quanto o valor do nosso trabalho em cima dessa terra, né? Para a gente saber com certeza, para que caminho guiar. Então, procurem a Paola, procurem a Scott Consultoria ou alguém na região de vocês e não deixem para a hora do sufoco. Acho que assim, a minha intenção de trazer a Paola aqui hoje, né? Já em diversos outros canais de comunicação da Scott, a gente está falando desse tema, é que vocês tomem consciência, né? E se aprofundem no tema, porque a hora que precisar, a dor vai ser menor. Isso é muito importante que você falou. Quando as pessoas nos procuram, é porque a coisa já está numa via muito mais complexa do que deveria. Já doeu. Já doeu, O ferimento já está mais aberto do que deveria, entendeu? Então, existe esse trabalho. Existem profissionais especializados que fazem esse trabalho. Então, se preparem antes, né? Busquem esses profissionais, tirem dúvidas, façam um orçamento, assim, sem compromisso, só para vocês começarem a entender. Se familiarizar com os termos. Familiarizar com os termos, com o tema. Tirem dúvidas, a gente está sempre aberto a discutir, a marcar uma reunião, para esclarecer, para explicar como que funciona o processo, né? Para que todos entendam e entendam principalmente a importância de fazer isso e fazer isso com antecedência. Que bom, obrigada. Gente, a gente já tem que fazer tanta coisa, ITR, CCIR, CAR, ADA, né? É uma série de coisas, é um assunto tão importante quanto, não deixem para a última hora. De verdade, fica aqui o meu apelo, não só para as mulheres, mas para todos os produtores que se interessem por os assuntos mais difíceis, né? Porque eles ficam mais difíceis por falta de conhecimento. Eles são desafios, mas eles não são impossíveis. É exatamente isso. Obrigada, Paola. Eu que agradeço pela oportunidade, foi um enorme prazer. Igualmente. Valorizem a terra, mulherada, vamos lá. Eu sou a Carolina Barreto e esse é o Espaço da Pecuária Feita por Mulheres, direto dos encontros da Scott Consultoria.